bom dia a todos. É com muita alegria que a gente se encontra aqui virtualmente na festa da família da Escola Criativa. Desde o início da Escola Criativa, eu estava lá, a gente fazia festas. Festas, eu acho que é um momento muito bom, porque é onde a gente comemora alguma coisa. É a festa junina, que fala das festas sazonais, do folclore, das tradições. A festa da família, que vai focar as nossas relações. A festa da primavera, que é saudando uma nova estação florida. Enfim, seja lá que festa for, o sentido dela é de comemorar. E acho que esse é o enfoque principal do nosso dia de hoje. Assim como desde o início da Criativa a gente teve festa, também desde o início da Criativa a gente contou história. Como a gente gostava e gosta de contar história. E hoje eu escolhi uma história também para participar aqui junto com vocês. A história que eu vou contar é uma história verídica. Ela foi contada por Jordi Sierra num livro que chama Kafka e a Boneca Viajante. E na verdade, o que é o verídico? Verídico foi uma experiência que Franz Kafka, um escritor tcheco muito renomado, ele viveu, de verdade numa praça em Berlim, que foi o seguinte: em 1923 Kafka tinha tuberculose e então ele fazia os passeios matinais, aquela questão do ar puro, para poder se recuperar melhor da doença. E num desses dias que ele estava com a companheira dele, a Dora, ele viu uma menininha, ele sempre viu uma menininha brincando. E nesse dia ele viu essa mesma menininha chorando. E ela chorava muito. E eles chegaram perto, o que aconteceu? E ela tinha perdido a boneca dela. A Brígida era o nome da bonequinha. E ela estava inconsolável. E aí Kafka ficou muito tocado. Ele foi ajudar a criança a procurar a boneca e nada de boneca. Ela estava sem o brinquedo preferido dela. E ele foi para casa, e ele foi embora, mas a menina não saiu da cabeça dele. O choro da menina não saiu da cabeça de Kafka. E ele falou: mas como que eu vou ajudar essa criança? O fato é que no dia seguinte, ele voltou à mesma praça, lá em Berlim, perto de sua residência, e aí ele disse assim: olha menina, ela chamava Elsie, eu sou carteiro de bonecas, e a sua boneca mandou uma carta para você. A minha boneca mandou uma carta? Ela mandou uma carta para você. E aqui está. E ele entrega a carta da boneca que ele escreveu para Elsie. Só que ela era pequenininha, ela não sabia ler. E ele disse assim: eu leio para você. E aí na carta estava escrito assim: querida Elsie, não fique triste. Olha, desculpe eu ter saído sem avisar, mas é que eu já tinha um grande plano na minha vida, que era de conhecer o mundo. E eu fui. Mas olha, de onde eu estiver, eu vou te contar pelo que eu estou passando, o que eu estou vendo, o que eu estou conhecendo. E assim, o Kafka cada dia escrevia uma carta e entregava à menina na praça, dizendo das aventuras de Brígida. Um dia ela estava em Paris, um dia ela estava na África, outro dia ela estava em Londres, enfim, Turquia, Índia. E aí a Elsie começou a conversar com a bonequinha dela através das cartas que Kafka escrevia. E aí o tempo foi passando e falou assim: e agora? Como é que eu vou terminar essa história, E aí ele tem uma ideia. Ele compra uma boneca e entrega para Elsie e fala assim: olha, aqui está a sua boneca, Ela disse que iria voltar e ela voltou e vinha a cartinha junto dizendo: cheguei, Elsie. O fato, gente, é que ela fala assim: mas essa não é minha boneca. E aí na cartinha tá assim: querida Elsie, eu sou a sua boneca. É que eu viajei tanto, eu fui a tantos lugares, eu conheci tanta gente, eu conheci tantos lugares que eu me modifiquei. Eu sou a sua boneca, mas eu estou diferente, porque eu me transformei. Bom, o tempo passa, e essas cartas originais nunca foram encontradas, mas Jordi Sierra reuniu toda essa ideia, e literariamente escreveu esse livro. E tem um fato curioso, porque dentro da boneca Elsie encontra anos mais tarde um bilhete dizendo assim:
querida Elsie, tudo que você ama, eventualmente você vai perder. Mas não se preocupe, o amor voltará para você de alguma maneira. Brígida, foi o recado da boneca. E eu escolhi essa história para falar com vocês aqui nesse dia da festa da família, porque eu achei muito interessante. Primeiro, eu acho que um adulto que se curva ao choro, né, ao lamento de uma criança e busca uma alternativa criativa para isso, merece todo o meu apreço, acho que de todos nós. Ele não se conformou com a perda dela, com o sofrimento dela. E aí ele encontra uma maneira de ir ao encontro do sofrimento dessa menina. E ele então escreve as cartas, ele aproxima, né, num fio histórico aí, o que essa boneca poderia dizer, ou seja, como ela poderia estar presente mesmo na ausência. Eu penso que nós estamos vivendo momentos muito delicados. Nós perdemos muita coisa. E nós precisamos nos modificar para dar conta dessas mudanças. Quanta coisa está sendo vivido nesse ano aí, né, já mais de ano, dessa quarentena, desse isolamento. Quanto do nosso cotidiano nós perdemos, os nossos costumes, do nosso sossego. Mas essa é a realidade que chegou para nós. E nós temos a oportunidade, então, de pensar aqui como é que eu posso fazer para ressignificar cada momento de vida. E eu vou propor para vocês só como brincadeira, né? A escola criativa que adora brincar e eu nem se fala, né, nisso. Eu sempre gostei muito disso. Vamos fazer um exercício de imaginação. Quais as histórias que nós e os nossos filhos vão contar daqui, por exemplo, 5 anos? 10 anos? Lembra, papai, que a gente estava lá naquela quarentena e o computador estragou e você teve que vir me ajudar? Nossa, se não fosse a sua ajuda eu não tinha conseguido assistir aquela aula. Mãe, lembra da festa da família que a gente teve aquela oficina tal que a gente participou? E por aí afora. Quer dizer, muitas histórias do futuro próximo estão sendo feitas, construídas agora. E se a gente der sentido a elas, com certeza elas vão virar histórias para aquecer o coração. Diz a Adélia Prado, uma poetisa mineira, que o que a memória amou fica eterno. E é esse o meu desejo, que ainda que no sofrimento desse isolamento todo que a gente está vivendo, que a gente possa usufruir de momentos que, se tiverem sentidos, ficarão gravados eternamente na nossa memória. Então, vamos lá fazer história? Uma boa festa para todos!